Juro que eu não queria estar gravando esse vídeo aqui pra vocês agora, às 4h15 da manhã, depois de chegar do Maracanã, de um dia de trabalho extremamente desgastante, principalmente pela forma como terminou esse empate entre Fluminense e Grêmio. Queria muito que tivesse no ar agora aquele vídeo padrão que vocês já estão acostumados, pós-jogo, de dentro do Maracanã, falando após mais uma vitória do Fluminense. Mas infelizmente não é essa a realidade. Eu cheguei do Maracanã, o máximo que eu consegui foi comer alguma coisa rapidamente. E tive que seguir no trabalho, na apuração, porque era necessário entender o que aconteceu, não só durante o jogo, mas no episódio envolvendo o Marcelo e o técnico Mano Menezes. O que realmente Marcelo falou para o Mano e como foi o clima no vestiário depois do ocorrido, depois desse empate com sabor de derrota. Vai ter o vídeo da análise dentro do Maracanã ainda, falando sobre o jogo como um todo. A palavra do presidente Mário Bittencourt também, que falou em entrevista coletiva. É necessário detalhar um pouco mais isso. Mas, infelizmente, inevitavelmente, a gente tem que abordar o tema Mano Menezes e Marcelo, porque é algo que chama muito atenção. Para além do resultado ruim, negativo, como se não bastasse todo o sofrimento que tem sido essa temporada e este campeonato brasileiro em que o Fluminense segue penando e pelo visto seguirá penando até o fim da competição para escapar, para se afastar definitivamente desse C4. Não tem sido fácil, a gente já sabia que não seria, mas em alguns momentos esse time acabou nos iludindo, né? Parecia que, enfim, ia dar para sonhar com algo além do rebaixamento, mas esse tipo de resultado, a derrota para o Vitória, acaba nos fazendo definitivamente entender que a briga é essa. E aí, o meu receio é o quanto esse episódio pode impactar na sequência do time, no ambiente, o que isso pode trazer de consequências. E aí eu vou trazer para vocês aqui agora um relato acompanhado de uma outra matéria que foi publicada pelo Caio Blois lá no Trivela, que vai nos dar uma base para a gente entender melhor o que aconteceu nesse episódio. Antes de qualquer coisa, eu vou trazer a palavra do técnico Mano Menezes falando sobre o Marcelo. Eu não iria colocar JK. Talvez seja aí que você queira chegar, então já vamos chegar onde você quer, né? É que eu leio Mendes. Eu tenho anos desse negócio, eu leio Mendes. Chegaríamos aí, inevitavelmente. Então, podemos chegar. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então, coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída, que não tinha acabado, né, de sair. Sempre tivemos uma saída por lá. E não acho que foi porque ele entrou, que o time teve nenhum tipo de problema, né? Não é fácil entrar aquela hora do jogo, você sabe disso, é um fechamento de jogo, né? Ele, aliás, não estava entrando para resolver problema nenhum, estava entrando para manter aquilo que a gente estava tendo. E faltava aí 2, 3 minutos para acabar o jogo, era o que a gente fez. Não foi isso. Outra coisa. Ok, Mano, obrigado. Aquela hora quando você entra, né? Você entra para fechar o jogo, não tem jeito, né? Então, qualquer jogador, quando você vai colocar nos minutos finais, você fala para ele que ele está entrando para fechamento de um jogo, né? O jogador sabe disso, tá? Mas a questão a gente vai resolver internamente. Pois bem, essa foi a versão do Mano Menezes, a versão compartilhada com algumas pessoas logo após ali ao jogo, do staff do Fluminense. E, evidentemente, deve ter ocorrido também uma conversa um pouco mais profunda com o presidente Mário Bittencourt. Mas vamos lá. O Caio Blois publicou no Trivela o seguinte, a apuração dele sobre o que o Marcelo falou exatamente para o Mano. Marcelo pediu para o Mano não falar mais com ele e não encostar para fazer média com a torcida. Foi aí que o Mano se enfureceu e decidiu ali, colocando a mão no peito do Marcelo. Vou colocar na tela também agora
Acho que todo mundo viu, mas vale colocar novamente como a coisa aconteceu. O Mano afastando ali o Marcelo de uma forma bem áspera mesmo, porque claramente ele se revoltou com o que ele ouviu do Marcelo. E aí, diz aqui na mesma matéria, o staff do Marcelo nega que tenha sido essa a conversa. Isso aqui, o espaço está aberto para manifestação do jogador. Depois o Marcelo foi sorteado para ir para o antidoping, e aí que eu vou entrar mais no tema vestiário, porque eu não consegui aprofundar muito a apuração em relação ao que o Marcelo disse, mas sim é um comportamento do Mano no vestiário. Ele vai para o vestiário, como sempre acontece, para ter aquela conversa ali com os jogadores após o jogo, e aí ele queria e teve que falar, evidentemente, sobre o ocorrido com o Marcelo. Explicou, deu a versão dele, e aí, segundo o Caio Blois, ainda aqui nessa matéria, diz aqui que ele lamentou a ausência do jogador, a quem disse que gostaria de falar olhando nos olhos, e disse que a situação não poderia ficar daquele jeito. O elenco ficou do lado do treinador. Marcelo, então, voltou do antidoping e participou do final da conversa na roda. Não houve mais discussões entre os dois. Então, essa é a apuração do Caio Blois. Vamos lá. O Mano chega ao vestiário, tem essa conversa com os jogadores, explicou a situação, explicou o ocorrido, a forma como aconteceu, deu a versão dele e os jogadores prontamente entenderam a situação. E ainda segundo o Caio nessa matéria, o técnico Mano Menezes chegou a oferecer, a colocar o cargo à disposição se a diretoria entendesse que assim seria melhor, se os jogadores entendessem que seria o melhor caminho, que prontamente foi negado por todos, né? Os jogadores entenderam a situação, o Mano estava muito revoltado, muito chateado mesmo, tirou um tempo para respirar, para pensar, até para ir para a entrevista coletiva e usar as palavras corretas. Ele é o tipo de profissional que não vai permitir uma atitude dessa forma de um atleta, e essa irritação fez com que ele tomasse aquela decisão de mandar o Marcelo para o banco de reservas novamente. E ele prometeu, falou isso com membros ali da diretoria do Fluminense, prometeu não, ele avisou que vai ter uma conversa olho no olho com o Marcelo para resolver essa situação. Se vai ter um desfecho amigável ou não, o Marcelo vai aceitar ou não, é outra história. Mas o Mano quer colocar fim de uma vez por todas nisso, não só resolver essa questão, aparar essa aresta, mas ouvir o que ele tem a dizer para então tentarem chegar ali a uma resolução amigável. A gente sabe que o Marcelo foi utilizado pelo Mano muitas vezes como meio de campo, e numa entrevista recente o Marcelo já mais uma vez tinha deixado claro que a posição dele é lateral, que ele queria jogar como lateral, que ele não se sente à vontade jogando de meio de campo. Isso aí todo mundo sabe, desde quando ele veio para o Fluminense, cansei de falar isso aqui, que ele sempre falou que queria ser lateral e não meia. Então isso provavelmente já deve estar mexendo ali com o Marcelo há muito tempo, e agora a situação acabou, o caldo acabou entornando. Então o que a gente tem de informação de bastidor é isso. Aí vamos lá. O que eu penso sobre essa história, e aí é só a minha opinião, cada um vai pensar de uma forma, cada um vai enxergar de uma forma, e tá tudo bem, faz parte. Não há justificativa, e para mim é inadmissível para qualquer atleta, seja Marcelo, seja Thiago Silva, qualquer jogador. Marcelo é um astro do futebol mundial, é uma estrela do futebol mundial, ele não é qualquer jogador. Isso vai ter uma repercussão muito grande, como já está tendo, justamente por isso. Não se trata de um atleta comum. Mas isso não faz do Marcelo maior que o Fluminense. Ele está ali vestindo a camisa do Fluminense. E quando ele faz isso, ele não está desrespeitando só o Mano Menezes, que é o treinador, que é o comandante, gostando ou não, querendo ou não, ele é o técnico do Fluminense. Ele toma as decisões. E o jogador está ali para obedecê-lo. É simples, é uma questão de hierarquia. Vale para qualquer um. Mas quando o Marcelo faz isso, ele desrespeita mais uma vez o Fluminense, assim como, na minha opinião, eu falei sobre isso, ele desrespeitou quando durante um jogo do clube,
ficou perguntando sobre Real Madrid no banco de reservas. Então, a gente tem mais um exemplo de que, infelizmente e aparentemente, Marcelo acha que ele é maior que o Fluminense. A sensação que fica é essa. Um jogador que, infelizmente, esse ano vive de lampejos. Que a gente está em novembro e até agora ele não conseguiu entrar em forma, de fato. Né? O que um atleta de alto nível exige para estar em campo. É só você ver em campo que você vai perceber. Por que vocês acham que o Marcelo hoje é reserva do Diogo Barbosa como lateral? Alguém acha que o Marcelo, em algum mundo, o Marcelo é pior que o Diogo Barbosa? É óbvio que não, gente. É uma questão física. O futebol hoje ele não permite mais jogadores atuarem abaixo, jogadores não estarem 100%, jogadores que não conseguem, de fato, desempenhar em alto nível. Não tem como. Não vai jogar. Mas não vou nem entrar nesse mérito de ser bom ou ruim, de ser reserva ou não ser. Eu vou entrar apenas na discussão, no que gerou a discussão entre ele e o treinador. Isso, pra mim, não é justificável. Ele pode estar certo no argumento dele. Pô, irmão, fica puto ali na hora? Beleza. Termina o jogo e depois vai lá, conversa no vestiário, conversa no treinamento no outro dia. Resolve a parada ali, conversa olho no olho. Expõe as coisas. Mas uma parada entre eles, não na frente de todo mundo, ainda mais ainda mais dessa forma. Tipo, não me encosta. Não fale mais comigo. Que isso, gente? Que isso? O cara é o técnico do time. Tá orientando como ele entra qualquer jogador. Ah, mas o Marcelo não tem que entrar. Tem que entrar a essa altura, o jogo. Aí é outra discussão. Aconteceu um fato. O fato tá aí exposto para todo mundo. Repito, cada um vai ter a sua visão, cada um vai ter a sua opinião sobre isso. Eu tenho a minha. E acho absolutamente lamentável, não é o Marcelo, qualquer jogador. É claro que o Marcelo tem uma história linda no clube. Aliás, foi homenageado, dá nome ao campo de Xerém, que agora leva o nome dele. Esse é o exemplo que o Marcelo dá para os mais jovens? Será que esse é o melhor exemplo? Do cara que hoje leva o nome do campo lá de Xerém? Então é isso que a gente tem que pensar. Ainda mais nesse momento em que se encontra o Fluminense, que é um momento que todo mundo tem que estar unido. E todo mundo tem que largar a vaidade de lado para ajudar um ao outro. Para mesmo discordando, fazer o que o treinador pede, depois vai lá e senta, conversa, vê o que dá para fazer, vê o que dá para ajeitar. É justamente por não colocar o coletivo acima da vaidade, da individualidade. É justamente por isso, não só por isso, mas também por isso, que esse time chegou nessa posição em que está. Esse time se colocou numa situação de brigar até o fim do ano para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. É por essas e outras. Tinha muita gente ali, tem muita gente ali que não está pensando no Fluminense. Tem muita gente ali que não tá nem aí pro Fluminense. E eu não tô, nesse caso, eu não tô falando do Marcelo, não. Nada específico sobre o Marcelo, não, tá? Mas é mais uma demonstração de tantas outras que a gente já teve, de que individualidades, problemas, questões são colocadas acima do que é importante para o Fluminense Futebol Clube. Eu vou morrer falando isso aqui. Pode ser treinador, pode ser jogador, pode ser craque, pode não ser. Ninguém é maior que a instituição. Esses caras colocaram o Fluminense nessa situação, fazendo uma campanha patética, ridícula, vergonhosa, e estão aí penando até hoje. E o torcedor que vai pro estádio, às vezes que nem um otário, para empurrar, para apoiar o time, tem que se deparar com esse tipo de coisa. É cansativo, esse ano tá exaustivo demais. E isso só torna tudo ainda mais complicado. Enquanto não entenderem que o Fluminense está acima de tudo, a gente vai continuar nessa. E, nesse caso, acho que o Mano agiu de maneira totalmente correta. Aliás, até o Gabriel Amaral falou ontem no Jornada, no nosso pós-jogo, o Mano nunca se abdicou, nunca se omitiu de tomar decisões difíceis. Pode gostar, não desgostar, achar o trabalho dele uma merda, achar ele muito... Não estou fazendo juízo de valor sobre o trabalho como um todo, mas o Mano chegou, e isso a gente destacou muitas vezes lá atrás também, quando tirou Gabriel Pires, tirou Douglas Costa, Renato Augusto quase não joga mais, tirou uma galera aí e colocou quem pelo menos
dava, quem pelo menos tentava, mostrava, dava a entender que estava ali realmente corpo e alma, comprando barulho para tirar o time dessa situação. Então o Mano se expôs em diversos momentos, inclusive colocando o Marcelo como reserva. Por entender que esse é o melhor. Você pode ter um jogador que é pior em campo, que é o Diogo Barbosa, mas que está em condições de jogar em alto nível. Esse tipo de decisão o Mano nunca se omitiu de tomar, e algumas delas certamente contribuíram para que o Fluminense pudesse renascer dentro do campeonato e conseguir respirar e lutar contra esse rebaixamento. Então, enfim, a gente tem que... Era um assunto que a gente tinha que abordar, que a gente tinha que trazer mais detalhes de bastidores aqui para entender melhor essa situação e ver agora como que isso vai ser resolvido na representação do time no CT Carlos Castilho, para que o clima não fique ainda mais pesado e para que o time não seja ainda mais impactado. É como se não bastasse todos os problemas por mais um agora nessa relação com o Marcelo, que não é simples, não é fácil. E também por isso o Mano Menezes foi contratado, por ser um técnico que sabe lidar com essas situações. Vamos ver o desenrolar dessa situação. Se você concorda, discorda, deixe aí nos comentários. Se puder, deixe seu like também, se inscreva aqui no canal, muito importante, conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, um abraço, vamos que vamos.